tendo dito isso, vamos voltar nossa atenção aqui para quinta e sextas, como é que eu poderia dizer, gomos do fruto do Espírito, né? O quinto e o sexto, essas palavras aqui que são muito próximas uma da outra, né? Benignidade e bondade. Elas são tão próximas que frequentemente elas são usadas como sinônimos e podem ser de fato, né, usadas como sinônimos. No dicionário, se você for abrir o dicionário, você vai ver, entre outras definições, as seguintes aqui: benignidade, afabilidade, cortesia benévola, aliada à franqueza, delicadeza, trato liano. Vocês sabem o que é liano? Liano. Não é lhama, não, é liano. Liano. L-H-A-N-O. Trato liano é trato suave, né? É diferente de rude, né? É um trato singelo, franco. Qualidade de ser suave e bom. E bondade. Dicionário, brandura, benevolência, disposição benévola do ano, vontade de fazer o bem. Os comentaristas fazem distinção entre essas duas palavras de diversas formas, depende do comentário que você abrir. Um diz que a benignidade se refere mais ao coração, enquanto que a bondade é uma qualidade ligada mais à conduta e à ação. Então, benignidade seria a bondade em potencial e a bondade é a benignidade em ação. Outro comentarista diz que a bondade ela ressalta mais a ternura, a benignidade ressalta mais a ternura, a gentileza, o cuidado no trato, enquanto na bondade há ressalta-se mais um rigor e uma autoridade. Ele liga a bondade com santidade, uma pessoa boa, uma pessoa santa. Então, na benignidade, a ternura é ressaltada, e enquanto que na bondade, o aspecto moral do ser, da pessoa, é ressaltado. Outro comentário diz que a bondade pode ser ilustrada no zelo com que Jesus expulsou os vendilhões do templo e pronunciou os ais contra os fariseus em Mateus capítulo 23. E a benignidade foi demonstrada quando Jesus tratou aqueles 4 encontros que ele teve com mulheres no Novo Testamento. A mulher adúltera, a mulher cananeia, a mulher pecadora que lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E por último, qual é a última que falta? A samaritana, mulher samaritana. Então, nos relatos dos evangelhos a respeito dos encontros que Jesus teve com mulheres, com essas 4 mulheres, a benignidade foi ressaltada. Uma característica aqui do texto grego do Antigo Testamento, da Septuaginta, é o fato de que muitas passagens que dizem que Deus é bom, na verdade, elas não estão se referindo a esse aspecto moral do ser divino, do fato da sua bondade moral, mas eles estão ressaltando a benignidade de Deus. Então, aqui, essa palavra bondade está sendo usada no grego do Antigo Testamento como um sinônimo de benignidade. Então, o salmista ele vai dizer em várias partes, né, em vários salmos, passagens como, por exemplo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Mas esse render graças, a alegria do salmista, vem do fato não de Deus ser moralmente bom, mas do fato, é lógico que Deus é moralmente bom, né? Mas a alegria do salmista aqui reside no fato de que Deus é benigno, né? Então, a nossa esperança de perdão, a nossa esperança de que Deus ouça as nossas orações,
a nossa esperança de que Ele nos trate não de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a sua misericórdia, reside no fato de que Ele é benigno. Não? Então, se, por um lado, esse aspecto moral da bondade de Deus há de provocar em nós um temor santo, uma reverência profunda, talvez até a gente possa dizer um certo receio, a benignidade de Deus nos vai atrair a Ele. Nos dá digamos, essa ousadia de nos achegar a Ele. É por isso que o salmista Davi, né, o rei Davi, diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Davi também acrescenta, no Salmo 5, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ou no Salmo 36, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Reparem, a benignidade de Deus é a qualidade que faz com que nós sejamos atraídos a Ele sem temor no mau sentido da palavra, sem ter medo de chegar perto dele. Outro exemplo é o Salmo 86. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão, piedoso, longânimo e grande em benignidade e verdade. Então, irmãos, nós podemos desfrutar com alegria essas passagens e outras passagens da Bíblia, como, por exemplo, Isaías 54. Reparem que coisa linda isso aqui. O contraste entre as duas expressões. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Lembram do quarto mandamento? Desculpe, do segundo mandamento, onde Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até 4 gerações, mas ele exerce misericórdia para com aqueles que o temem até 1000 gerações. E aí 1000 gerações não é literalmente 1000 gerações, é como às vezes a mãe fala com o filho: já te falei 1000 vezes. Né? É muitas vezes, incontáveis gerações. Não podemos definir um número aqui. O juízo não perdura, mas a benignidade perdura. É o que nós lemos aqui em Isaías 54. A sequência de Isaías 54 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, o ensino aqui é que esse aspecto do fruto, esse gomo do fruto, a benignidade, vem para aquelas pessoas, para os filhos que realmente esperam e confiam em Deus. Ela vem para aqueles que reverenciam e temem o nome do seu Senhor. Por isso, possuir a benignidade torna o homem bom, e negligenciar a benignidade torna o homem mau e traz a condenação. Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Como que você chegou ao arrependimento? Está aqui. Foi a benignidade de Deus que te conduziu ao arrependimento. E ainda Romanos 11:22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado.
Como que nós podemos interpretar, nós calvinistas, que não cremos que perdemos a salvação, a respeito desse texto? Se permaneceres na sua benignidade. É óbvio que se realmente fomos conduzidos pela benignidade de Deus ao verdadeiro arrependimento, nunca jamais deixaremos de permanecer na sua benignidade. É uma advertência que soa como uma advertência somente para aqueles que realmente permanecem na benignidade de Deus. Aqueles que não permanecem não ligam para esse tipo de advertência. Só atentarão para essas advertências aqueles que realmente foram atingidos pela benignidade de Deus. Uma das repreensões de Deus com relação a Israel foi a seguinte, Oséias capítulo 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Reparem, circuncisão física, mas não a circuncisão do coração. Falsa conversão. Aquilo que nós aprendemos na nossa confissão de fé da belga. Pessoas que estão na igreja, no caso aqui a congregação do Antigo Testamento, mas não faziam parte dela. E em Miqueias capítulo 6, verso 8, uma declaração da vontade de Deus para nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. E agora vamos, mais uma vez, voltar a nossa atenção a essa palavra bondade. Já ressaltei aqui esse aspecto moral desse gomo do fruto do Espírito Santo. Mas existe também um outro aspecto que talvez seja necessário que a gente ressalte aqui, pela palavra oposta à palavra bondade. Qual seria? O oposto de bondade ou malignidade. Né? Também. E o substantivo composto, o substantivo correspondente aqui, maligno. Então, maligno, os irmãos sabem que é um dos títulos mais comuns referentes a Satanás, ao próprio diabo. Mas existem algumas outras passagens onde essa palavra aparece. A gente vai ver isso no domingo também, que é justamente o comentário de Mateus capítulo 6. Mateus 6, 23, onde Jesus diz assim: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os teus olhos forem maus. Maus aqui também pode ser traduzido por maligno. Ainda a gente tem Mateus capítulo 20, verso 15. É a parábola dos trabalhadores da vinha, onde no fim do dia, né, quando todos os trabalhadores recebem o mesmo pagamento e aqueles que trabalharam mais começam a se queixar, o proprietário da vinha responde da seguinte forma: não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Aí acabou com o comunismo, acabou com o socialismo, né? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, nessas passagens, e existem outras passagens semelhantes, essa palavra mal aqui, vamos ver isso com mais detalhes no domingo, tem o sentido de avarento, de mesquinho, de destituído de generosidade. Existe um exemplo muito bom nesse sentido em Deuteronômio capítulo 15. Esse capítulo fala da lei segundo a qual a cada 7 anos as dívidas eram canceladas. É o ano da remissão. Né? E assim a tendência natural era não emprestar nada a ninguém quando tivesse próximo esse ano da remissão. Né? Mas o capítulo 15 de Deuteronômio adverte que a gente não deve ter o olho maligno para com o nosso irmão e não lhe darmos nada. Então, se maligno significa mesquinho, avarento, bondoso tem um significado oposto de liberal, de magnânimo, de generoso.
Então, o homem bondoso é aquele homem que não se ressente por causa daquilo que ele deve dar. É alguém que tem o coração e as mãos abertos. Gosto muito de lembrar o C.S. Lewis nesse momento. Né? Se o amor que você tem só se limita àquilo que lhe sobra, eu diria que é um amor muito pequeno. Então a gente pode parafrasear: se a bondade que você tem se limita somente aos restos, você só dá os restos, eu diria que a sua bondade é muito pequena. E às vezes, irmãos, é lamentável de ver, né, falando aqui de uma forma mais prática, quando, por exemplo, se pedem doações e os irmãos da igreja começam a dar alguma coisa, não estou me referindo a nós aqui especificamente, né, mas há situações em que eu já estive envolvido assim, e a gente vê roupas sendo doadas, roupas sujas, não lavadas, fedendo, né? Roupas imprestáveis, que só servem para serem jogadas no lixo, por exemplo. Como pode uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus agir dessa forma? Não creio que está de acordo com a natureza que nós vemos nas Escrituras Sagradas a respeito de alguém que se denomina espiritual, alguém que se denomina um homem que tem o fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, se Deus é bom, Deus é benigno, a bondade e a benignidade devem ser também as marcas dos filhos de Deus, daqueles que dizem que são filhos de Deus. Né? Paulo diz em Colossenses 3,12 que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele também diz em 1 Coríntios 13 que o amor é longânimo, benigno e paciente. Também em Efésios 4,32, ele diz: antes sede benignos uns para com os outros. E em Romanos 15, ele diz, verso 14, que o conhecimento e a bondade são as duas qualidades indispensáveis para que nós possamos nos aconselhar uns aos outros. Então, irmãos, encerrando, eu quero citar somente aqui mais um versículo só, onde essa palavra bom aparece. Interessante que é Lucas 5:29, onde essa palavra bom é usada para descrever o vinho que envelheceu e amadureceu. O vinho velho. Né? O vinho velho é aquele vinho onde as imperfeições e as asperezas do vinho novo já desapareceram. Então, é dessa forma que deve ser a nossa bondade e a nossa benignidade. Nós devemos ser caracterizados como esse vinho velho, onde as asperezas já sumiram. Nós devemos apresentar uma bondade e uma benignidade graciosas e maduras, envelhecidas, talvez a gente possa dizer, nos tonéis de carvalho do Espírito Santo. Né? Terminando com a citação de Oséias. O que é que o Senhor pede de nós? A não ser que nós pratiquemos a justiça, amemos a benignidade e andemos humildemente com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Tem uma palavra de oração. Deus Santo e Eterno, nós fomos expostos mais uma vez à Tua palavra, viva, eficaz, que discerne, Senhor Deus, os pensamentos, os sentimentos, as tendências mais profundas e ocultas do nosso coração, Senhor. Que através dela possamos nos mirar como num espelho. E que, Senhor Deus, não voltemos as costas para ela e logo nos esquecemos daquilo que vimos, Pai Santo. Que ela nos sonde, que ela nos corrija, que ela nos capacite, Senhor Deus, a viver de uma forma diferente, cada vez mais parecida, Senhor Deus, com a forma como Jesus andou neste mundo, Senhor Deus, e como cantamos, que o caráter de Cristo seja cada vez mais formado dentro de nós, Senhor Deus.
Ajuda-nos, Pai, a sair do ensimesmamento, Senhor Deus, da nossa egocentrismo natural, do nosso egoísmo carnal, Senhor, e esquecermos um pouco de nós mesmos e nos voltarmos, Senhor Deus, para os nossos próximos, para os nossos irmãos, para as necessidades mútuas, Senhor Deus, que nós devemos satisfazer. E que possamos realmente andar dessa forma como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou. Que nos revistamos, Senhor Deus, de ternos afetos de misericórdia, Senhor Deus, de entranhas de compaixão, Senhor Deus, de benignidade, Senhor Deus, mantendo, Senhor Deus, esse vínculo do amor uns para com os outros, Pai Santo. Que tenhamos um coração generoso, que não se feche, Senhor Deus, diante da necessidade dos irmãos, das necessidades do mundo, de tantas necessidades, Senhor Deus, que vemos ao nosso redor. Possamos ser generosos, Senhor Deus, liberais, sabendo que é dando que se recebe, Senhor Deus, perdoando que se é perdoado, é morrendo, Senhor Deus, para nós mesmos, que podemos, enfim, viver verdadeiramente as vidas, Senhor Deus, a vida que o Senhor quer nos dar, Pai Santo. E assim seja, Senhor Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.